Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. E para dizer que eu nunca preguei essa mensagem, eu acho que eu preguei somente hoje de manhã. Em 20 anos, não me recordo de ter ministrado este título, este tema, né? Essa mensagem já foi alvo, obviamente, de estudos, mas não me recordo de ter ministrado sobre isso. Todavia, senti muito forte um direcionamento dentro da gente para falar sobre isso. Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 10, versículos 11 a 15, que fala sobre uma orientação de Jesus acerca dos seus discípulos quando estavam evangelizando. Você pode ficar sentado mesmo. Mateus 10, versículos de 11 a 15. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos vigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 50, Atos capítulo 13 agora, versículos 13, 44, 45, 50 e 51. Atos 13, um pouquinho depois aí. 14, 13 e 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Versículo 44, 45. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Versículos 50 e 51. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os dos seus territórios. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Pai, a tua palavra foi lida e nós te louvamos, pedimos a tua bênção. Fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo a este culto. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje: sacudi o pó dos vossos pés. Sacudi o pó dos vossos pés. Jesus, quando estava orientando os seus discípulos a evangelizarem, a visitarem casas, visitarem cidades, ele trouxe duas importantes orientações. Primeiro, se você não encontrar paz naquela casa, que a paz volte até você. Você deseja paz. Se lá não tiver paz, que essa paz volte até você. Olha a importância da paz para Jesus. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com a paz de Deus nas nossas vidas que nós já nos esquecemos do que é viver sem paz. É um desafio viver sem paz. É um desafio viver uma vida cheia de inquietude, cheia de tormento, cheia de preocupações, sem descanso. Mas se não bastasse isso, Jesus diz: olha, vai lá e prega a verdade.
E se eles não quiserem ouvir esta verdade, se eles rejeitarem esta verdade, então sacudi o pó dos vossos pés. Por que Jesus traz essa orientação para os discípulos? Cabe lembrar que a maioria das ruas naqueles dias era rua de chão batido, de pedra. Então a poeira que tem é muito grande e ainda o é em Israel, em muitos lugares de Israel, né? Quem já não foi para Israel, né? De que tiver a oportunidade, você vai ver que se for de sapatinho bonitinho, novinho, para você andar lá, você vai estragar, porque é muita terra, é muita poeira. Imagina há 2000 anos atrás, casa de chão batido. Eu visitei um museu ao ar livre lá em Israel, em Nazaré, onde ele simula, chama Nazaré Village, onde ele simula uma aldeia em Nazaré. Então tem a casa do carpinteiro, tem uma sinagoga, tem uma criação de ovelhas, tem uma gruta lá que simboliza lá o sepulcro de Jesus, tudo simulando um lagar, tudo simulando alguma coisa daqueles dias. E é tudo chão batido, tudo terra, né? Então havia uma tradição entre os judeus, o costume entre os judeus, quando eles pisavam em terras pagãs, em terras de não-judeus, quando eles saíam daquelas terras, né, após ter passado para aquelas terras, eles sacudiam o pé e tiravam toda a poeira daquele pé, porque entendiam que a terra deles era uma terra abençoada por Deus, santa, e eles não podiam levar para sua terra uma terra maldita, uma terra de povo pagão, uma terra que adoravam a deuses estranhos. Então os judeus tinham esse hábito de, quando saíam de terras pagãs, de lugares pagãos, de lugares onde não se adorava o Deus deles, eles sacudiam o pé, tirando toda a poeira. Quando Jesus orienta os seus discípulos a fazerem-no tamanha ação, Jesus, na verdade, estava querendo o quê? Fazer com que os judeus que rejeitavam os ensinamentos da palavra entendessem a gravidade daquela rejeição, comparando-os aos pagãos. Quando um discípulo de Jesus saísse de uma casa e batesse o pé, sacudisse o pé, para que a areia do pé, a terra do pé, fosse deixada naquele lugar, os judeus que estariam assistindo aquela situação, certamente fariam uma leitura de que aqueles discípulos estavam vendo deles como pagãos. Essa era a mensagem que Jesus queria passar para aqueles homens. Eu quero só fazer uma alusão aqui, passando algumas fotos da Antioquia de Psídia, só para ilustrar para os irmãos. A Bíblia diz que isso é tão real, né, tão verdadeiro, que cita o exemplo do apóstolo Paulo, lá em Antioquia de Psídia, quando ele prega a palavra e os judeus começam a afrontá-lo e rejeitam aquela palavra. Paulo e Barnabé têm essa atitude de sacudir o pé para que a poeira daquele lugar fique lá. Algumas fotos que nós vamos passar aqui, só para você entender, ter uma ideia de como era Antioquia de Psídia. Hoje fica na Turquia. Essas fotos eu tirei em 2013. Fica na Turquia, nessa época ficava na região da Ásia Menor. Essa é uma rua original, onde possivelmente o apóstolo Paulo e Barnabé passaram, e tantos outros daqueles dias que passaram por Antioquia de Psídia tiveram passando por essa rua, uma rua principal da cidade. Aquelas pedras que você vê são ruínas, né, de casas ou comércios, se não me engano são comércios, né, daqueles dias, são ruínas. Pode passar. Outras ruínas, a cidade hoje é toda destruída, né? Só tem ruínas, mas dá para você ter uma ideia da arquitetura, da beleza, e cada peça dessa tem uma história. Às vezes faz parte de uma prefeitura, faz parte de um edifício público, enfim. As colunas atrás, aí era uma antiga sinagoga, onde um espaço, né, onde o apóstolo Paulo chegou a pregar nos seus dias há 2000 anos atrás. E esse é um monumento mais recente que tem
né, lá na região, né? Aí apenas uma foto, outra foto ilustrativa. É um lugar muito aberto, muito descampado, né? A cidade deveria ser uma cidade muito bonita, em cima de um morro, enfim. Apenas para ilustrar, aí Antioquia de Psídia. Tem a cidade de Antioquia e tem Antioquia de Psídia. Muito bem, Jesus então orienta os seus discípulos quando forem falar da palavra de Deus, do Evangelho, que se aquela palavra não fosse aceita, fosse rejeitada, eles deveriam sacudir os pés, sacudir o pó dos pés, porque aquilo estava simbolizado a uma tradição, a uma cultura judaica, onde aquela prática se referia aos povos pagãos. É como se eles quisessem dizer: olha, a partir de agora eu não assumo mais nenhuma responsabilidade diante da verdade que eu quis dizer e diante da verdade que vocês não quiseram aceitar. Mais ou menos fazendo uma analogia, quando Pôncio Pilatos diz a palavra de Deus lá em Mateus 27, quando ele, diante daquele tumulto, daquela situação em que queriam crucificar Jesus Cristo, ele faz o que então? Ele lava as suas mãos, né? E ele diz: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Ele lava as mãos dizendo: olha, eu tentei fazer a minha parte, vocês escolheram trocar um homem dito justo, não há condenação sobre ele, por um ladrão. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando você sacude o pó dos pés, é como se você estivesse dizendo: olha, eu fiz a minha parte, vocês não quiseram ouvir desta verdade, estão rejeitando esta verdade, estão por Deus sendo comparado a pagãos. Quando isso deveria acontecer? Quando esta prática de sacudir os pés deveria acontecer? Quando os ensinamentos fossem rejeitados. Portanto, Jesus aqui, ele faz uma analogia interessante e ele mostra que quando alguém rejeita a palavra de Deus, alguém está rejeitando o próprio Deus. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, alguém está rejeitando o próprio Deus. E eu fico imaginando na importância disso para Jesus há 2000 anos atrás e fazendo uma analogia nos dias de hoje. Quantas pessoas hoje não estão rejeitando a palavra de Deus? Quantas pessoas hoje menosprezam e ignoram a palavra de Deus? E eu fico imaginando a interpretação de Deus assistindo toda essa situação. Jesus prepara ou ele antecipa os seus discípulos acerca da rejeição que sofreriam e, portanto, eles deveriam agir e enfrentar aquela rejeição. Irmãos, a rejeição, ela faz parte da vida de todo cristão. Nós vivemos a experiência da rejeição em todo o tempo das nossas vidas. Isso não deve ser algo abominável ou algo catastrófico na sua vida. Jesus já antecipa orientando seus discípulos dizendo: olha, vocês vão ser rejeitados, a minha palavra vai ser rejeitada, mas não tem problema quando isso acontecer, simplesmente sacudam o pó dos pés e vão a outro lugar evangelizar. Mas a rejeição faz parte. Quantas pessoas hoje se veem fragilizadas quando são rejeitadas? Diga: a rejeição é uma experiência comum que Deus nos capacita a vencer. Tem pessoas que se desestruturam quando elas ouvem um não, quando elas não têm uma palavra de consentimento, uma palavra de concordância, falando hoje numa linguagem mais moderna, quando elas não são curtidas. Elas se desestruturam quando elas não são seguidas, porque tem pessoas que compram seguidores. Não é gente que está preocupada só em fazer marketing, é gente que está preocupada em preencher o vazio da alma. Eu preciso ter milhares de seguidores, porque isso me faz bem. Essa é a geração vazia que a gente vive hoje. Mas Jesus já antecipando isso aos seus discípulos: olha, quando rejeitarem o que vocês disserem, não faz nada, simplesmente sacude o pó e vai embora e prega para outro. Prega para outro.
Nós precisamos ter a maturidade de viver as nossas vidas, porque as adversidades sempre vão existir. E o Senhor já estava ensinando aqui como lidar com uma dessas adversidades. Jesus não estava incentivando a discórdia, mas sim fazer os judeus entenderem que estavam sendo comparados a pagãos, desobedientes a Deus. Ele não queria intriga entre os seus discípulos e os judeus que estavam sendo evangelizados. Ele queria simplesmente dizer: olha, o não que vocês estão dando a esta verdade que está sendo pregada se compara a um ato de rejeição a Deus. Jesus não incentiva os apóstolos a pregar a palavra de Deus forçosamente, e aqui eu quero abrir um parênteses para essa palavra. Você não vê Jesus dizendo para os discípulos: pregue insistentemente, enfie na goela dos judeus a verdade divina. Ele simplesmente diz: se eles não aceitarem esta palavra, sacudam os vossos pés e vão. Irmãos, nós vemos hoje uma igreja cada vez mais fazendo de tudo que for possível para convencer as pessoas acerca da palavra de Deus, e muitas vezes usam de subterfúgios ou de instrumentalidades mundanas para atrair as pessoas para a igreja. Até que ponto isso caminha em santidade? Até que ponto isso está alinhado à vontade divina? Até que ponto o resultado dessa filosofia em fazer qualquer coisa para que o evangelho seja pregado, até que ponto isso realmente tem sido benéfico? Eu cada vez mais que vejo a igreja dos nossos dias, uma igreja que cresce, uma igreja que cada vez mais é articulada, cada vez mais eu me deparo com crentes mais frágeis. Quanto mais eu vejo a igreja crescer no seu todo, a igreja, num sentido mais amplo da palavra, mais cristãos frágeis eu vejo. Menos gente jejuando eu vejo. Menos gente disposta a ler a Bíblia eu vejo. Menos pessoas expulsando demônios eu vejo. Menos pessoas vivendo experiências sobrenaturais eu vejo. Que crescimento é esse? Será que o evangelho não está sendo enfiado na goela, com perdão da linguagem mais chula, mas será que ele não está sendo pregado de uma forma forçosa para que as pessoas aceitem de alguma maneira, nem que ele seja adaptado à linguagem mundana para dizer que alguém aceitou esse evangelho? Você não vê Jesus fazendo isso. O texto simplesmente diz: vá e pregue. Se eles não quiserem esta verdade, sacudo o pó dos vossos pés e vão pregar em outro lugar. E às vezes a gente vê pregadores fazendo malabarismo para atrair a atenção das pessoas. Há um autor, se eu não me engano, teólogo do século passado, eu não me recordo agora, se eu estiver errado me perdoe, mas tem uma frase que ele diz que um dia a sociedade veria palhaços pregando no altar. Um dia a sociedade veria palhaços pregando no altar. Tamanha a necessidade de entretenimento para que as pessoas se vejam atraídas para um novo estilo de pregação e dessa forma as pessoas se vejam envolvidas com o evangelho. Tudo bem, devemos nos atualizar sem dúvida na maneira de oratória, na maneira de homilia, de liturgia, sem dúvida alguma, mas não a ponto de comprometer a palavra de Deus. Não a ponto de se sujeitar a situações que não estão associadas à santidade, às coisas de Deus.
Jesus não força a pregação da palavra, não incentiva os seus discípulos a pregarem a sua palavra. Mas, pastor, não devemos aproveitar as oportunidades com sabedoria, com temor, não tenha dúvida. Paulo disse que se não tiver oportunidade, crie-a. Mas com temor, com responsabilidade, com alinhamento a essa palavra. Há quem afirme que sacudir o pó aqui era apenas uma simbologia, não era no sentido literal de bater os pés, de tirar o pó dos pés, tendo em vista que os judeus tinham o costume de tirar as sandálias quando entravam na casa de alguém. A Jaque fez uma abertura hoje, curiosamente ela nem sabia da mensagem que eu ia ministrar, mas ela fez a associação das sandálias que Moisés tinha, e Deus, quando ele chega na presença de Deus, o Senhor diz: tira as sandálias dos vossos pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Se você vê lá em Josué, o anjo dizendo a Josué: descalça as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está é a terra santa. Havia um costume, um entendimento, de se retirar as sandálias diante de lugares sagrados e, portanto, até nas suas casas. Eu, quando estive na Turquia visitando algumas mesquitas, você é obrigado a tirar os seus sapatos. Logo de início tem lá um saquinho onde você coloca os seus sapatos dentro do saquinho e você entra de meio, e toda a mesquita é rodeada, cercada desses tapetes persas. E você não pode entrar de sapato lá dentro, porque é a cultura do Oriente. Então, independente se você entra numa casa de sapato, de sandálias, e os seus pés estão empoeirados e você deve tirar a poeira dos pés, ou se você entra descalço e, portanto, aquela casa está limpa, não importa se é uma simbologia ou se é no sentido literal. Eu acredito que seja o sentido literal, porque Paulo viveu essa experiência em Antioquia de Psídia, onde ele literalmente sacudiu os pés, a poeira dos pés. Mas independente disso, a grande questão é que há uma simbologia associando esse ato a uma mensagem dizendo para os judeus: se vocês rejeitarem a palavra de Deus, vocês estão tendo o comportamento de pagãos. Sacudir o pó aqui deveria se dar quando estavam diante de pessoas e judeus que rejeitavam a palavra por causa de 4 coisas importantes. Por que um judeu rejeita a palavra de Deus? Ou por que um judeu rejeitava a palavra de Deus naqueles dias? Primeiro, por causa da incredulidade. Eu não creio no Deus dos cristãos. Por que as pessoas rejeitam a palavra? Por causa da incredulidade. Quantas pessoas são incrédulas à nossa fé e às vezes até satirizam a nossa fé. Até satirizam, até brincam com a nossa fé. E se você não sacude os seus pés diante de pessoas incrédulas, o pó da incredulidade pode influenciar a sua vida. De que maneira? Eu era um homem cheio de fé, mas hoje eu deixei de crer. Eu, quando fui estudar fora em 91 e voltei para Piracicaba em 95. Depois de 4 anos eu voltei. Eu me converti em 90 e me converti no meio bastante pentecostal. Vi perna crescer, vi graveto acender, vi folhas queimarem no monte, vi coisas sobrenaturais na minha conversão. E aí fui estudar fora e tinha pessoas muito fervorosas no meu círculo de amigos, de irmãos em Cristo. E fui estudar fora há 4 anos, continuei buscando este avivamento no meu coração, na minha pessoalidade, intimidade com Deus, porque na cidade onde eu estudava não tinha muito isso. Tinha uma igreja mais do reteté, mas ficava muito longe da república onde eu morava, eu não tinha veículo, não tinha ônibus, então para mim era muito mais difícil. Comecei a frequentar uma igreja que não cria nessas coisas do poder até então, mas isso não me impediu de buscar o Espírito Santo.
Eu continuei me avivando, buscando a comunhão com Deus nos momentos de oração, fazendo músicas, louvando, cantando, orando, jejuando, vivendo experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, orando em línguas. Enfim, me lembro que eu andava nas ruas de Jaboticabal, orando em línguas o tempo todo, ia no supermercado orando em línguas, as pessoas olhavam meio estranho para mim, meio esquisito, vivia andando a pé, então era comum as pessoas olharem esquisito, e eu sempre nesta rotina, jamais permitindo que a chama do Espírito se apagasse dentro de mim. Depois de 4 anos eu voltei para Piracicaba. E para minha triste surpresa, muitos dos meus colegas que eu via avivados na minha conversão, estavam contaminados pela poeira da incredulidade, da frieza. Da frieza. Se você não sacudir a poeira dos seus pés diante dos incrédulos que passam pela sua vida, eles vão lhe influenciar. Eles vão colocar na sua cabeça pensamentos que vão minar a sua fé. Você é louco. Você é louco. Você é doente. Me lembro quando eu desisti da minha carreira universitária, alguns colegas e professores olhavam para mim com olhos meio de menosprezo, tipo, cara, você tinha tudo na mão e agora você toma um ato radical desse, uma fé medíocre. Você tinha tudo para seguir a sua carreira universitária, você está abrindo mão para seguir Deus? Eles não se conformavam, meio que banalizavam essa minha resposta, dizendo: Deus me pediu, Deus me orientou para que eu parasse por aqui. Cuidado com a incredulidade das pessoas. E nós precisamos lidar com a incredulidade das pessoas. Deus não nos tirou do mundo. Jesus orou ao Pai e disse: Deus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Cuidado com a incredulidade dos seus familiares, que você deve amar, respeitar, mas tomar cuidado dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola, para que resquícios, traços, poeiras desta incredulidade não minem o seu coração. Segundo motivo que leva um povo a rejeitar a pregação da palavra de Deus é a impureza do coração. Impureza do coração. O meu coração é impuro o suficiente para não querer viver a santidade divina. Ele é impuro, ele é maldoso, ele julga com facilidade, ele acusa, ele é invejoso, ele é ciumento. E essas pessoas que vivem esse tipo de sentimento, elas têm isso enraizados dentro delas. Você não imagina o quanto é difícil uma pessoa invejosa deixar de ser invejosa. Você não imagina o quanto uma pessoa ciumenta é difícil de deixar de ser ciumenta. Na psicanálise a gente aprendeu que o ciúme está associado à insegurança. Gente ciumenta é gente completamente insegura. Ela não consegue olhar para ela mesma porque ela é insegura, então ela sempre vai olhar para o outro. A impureza do coração, se não vigiada e se você não sacudir a poeira dos seus pés da impureza, ela vai contaminar você. E aí você vai perder o seu foco. E aí você vai começar a julgar como os outros julgam. E aí você vai começar a deduzir erroneamente como os outros deduzem. E aí você vai começar a invejar o sucesso dos outros como os outros desejam. Como é gostoso você ver o sucesso dos outros. Como é gostoso você ver as pessoas se dando bem. Eu estava imaginando agora há pouco o William e o Pousa lá fora, né, cumprimentando as pessoas. São duas pessoas, são dois candidatos, irmãos que frequentam a igreja. A gente não apoia ninguém, mas eles têm liberdade de fazê-lo, são candidatos, são irmãos da igreja. Eles são de partidos diferentes, apoiam candidatos a prefeitura diferentes, mas são irmãos em Cristo. Eu acho isso tremendo.
As divergências não podem nos impedir de ter comunhão, mas isso é gente madura, isso é gente que sabe o que quer, isso é gente que não foi penalizada, influenciada por essa questão da impureza da alma, do coração. Isso é coisa de gente pequena. Paixão pelo mundo. Quantas pessoas hoje rejeitam a palavra de Deus porque estão apaixonadas pelo mundo, pelas propostas do mundo, pela falta de compromisso com a verdade que o mundo oferece, pela falta de compromisso com a fidelidade a um cônjuge, pela falta de compromisso com a santidade. Paixão pelo mundo. Querido, a Bíblia é clara, ela diz que se você amar o mundo é porque você não ama a Deus. Não tem como amar a Deus e amar o mundo, diz a Bíblia. Não tem como. Quantas pessoas não querem saber do Evangelho, em se submeter ao Evangelho, em crer no Evangelho, porque isso vai incomodá-las e exigir delas mudança de vida, mudança de atitude. Atitude. Eu já acompanhei 2 casais que viviam juntos, maritalmente, mas não eram casados, e quando eles entenderam que isso não era bênção para a vida deles, eles pararam de ter relação sexual. Pararam. E outro dia, que eu já fiz o casamento, queria que eu fizesse o casamento dele num dia, disse, esse dia eu não posso, vai ter que esperar mais uns 15 dias. Falei, pastor, 15 dias, você quer judiar de mim. É problema seu, não é meu. Ema, cada um com seus problemas. Mas porque entenderam que não querem mais viver a impureza, querem viver a santidade. Não querem mais amar o mundo, querem amar a Deus. Não querem mais rejeitar os princípios de Deus, mas querem estar submissos a esses princípios. E por fim, por que as pessoas rejeitam os ensinamentos de Jesus? Por causa da religiosidade. O que é a religiosidade? É quando a gente acredita que a gente é santo, mas não é. É quando a gente acredita que tem um relacionamento com Deus, mas não tem. É quando a gente acredita que vive os princípios de Deus, mas não vive e quer aparentar que vive. E aí quando chega alguém e diz assim, olha, mas o caminho certo é esse. A pessoa não quer se sujeitar àquilo. Isso chama-se religiosidade. Agora entenda, se você estiver diante dessas pessoas e não sacudir o pó, a poeira dos seus pés, esses traços da incredulidade, da impureza do coração, da paixão pelo mundo e da religiosidade vão lhe contaminar. E muitas vezes nós precisamos dizer sim, sim, ou não, não. Muitas vezes perdemos até amizades, nos tornamos inimigos de pessoas porque pregamos a verdade. Ninguém aqui está para condenar ninguém. Os discípulos não condenavam ninguém, eles não estavam julgando ninguém, simplesmente eles estavam pregando aquilo que Cristo disse para eles pregarem. Olha, se você não concorda com essa verdade, é problema seu e de Deus. Eu só aqui estou fazendo o meu papel de apóstolo, de pregador, de discípulo, só isso. Não tem nada a ver com isso. Jesus disse, só que é seu caminho. Sacuda a poeira dos seus pés, para que isso não venha te tirar do caminho do Senhor. Cada vez mais a gente vai estar cercado desse tipo de situação. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor que cometeu adultério e hoje vive com a amante. E o pastor dele aceitou essa situação.
e o abençoou. Eu disse, mas como assim? Como assim o seu pastor lhe abençoou? Não, eu tentei voltar para minha esposa, ela não me quis, ela tentou voltar para o marido dela, ele não a quis, então a gente voltou e está junto. E nós fomos conversar com o nosso pastor e ele nos abençoou. Então é simples assim. Aquele casamento que simboliza o adultério, a traição, foi insistentemente e consistentemente consagrado como casamento, porque nenhum dos dois conseguiram esperar mais de 6 meses tentando ver se os seus casamentos legítimos, originais, poderiam ser restaurados. Então é simples assim. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo. E isso respinga na nossa vida o tempo todo. Diga, eu preciso sacudir o pó das minhas sandálias, para que eu não perca o alinhamento, o foco de viver a vontade de Deus na minha vida. Não permita que essas coisas lhe contaminem. Não permita que essas pessoas lhe influenciem. Irmãos, por amor aos outros e pelo exercício da prática do amor, nós precisamos respeitar as pessoas e amá-las, mas nós não podemos concordar com elas. Nós não podemos concordar com elas. E jamais concorde comigo se eu tiver um dia alguma atitude de injustiça, de inverdade, de desonestidade, de impureza de coração, de religiosidade, de amor ao mundo. Eu não consigo visualizar a igreja daqui 10 anos. Eu não consigo visualizar a igreja daqui 10 anos. Tento visualizá-la, mas eu não consigo. Precisamos estar no mundo, conviver com o mundo, mas não deixar que o mundo esteja em nós. Pastor, o meu sonho é viajar o mundo, é viver os prazeres do mundo, é conhecer praias, é conhecer cidades, é conhecer lugares, é viver coisas que eu nunca fiz, é saltar de rapel, é andar de balão. Querido, faça o que você quiser neste mundo, desde que você não faça algo que contradiga, que afronte a palavra de Deus, porque isso não é bênção para a sua vida. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando eu me formei, eu fui convidado para fazer as frases do nosso convite de formatura. Todas as frases do convite de formatura, eu que as escrevi. E uma dessas frases era este versículo. Porque eu estava acostumado a lidar com professores que eram renomados, reconhecidos no mundo todo, mas eram pessoas sem Deus, incrédulas, e muitos deles infelizes, viviam solitários. E eu escrevi esta frase no nosso álbum de formatura, no convite, era um albinho no convite. Este versículo: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta eu ter os meus projetos científicos aprovados e reconhecidos em todas as universidades, as maiores universidades do mundo, mas saber que se eu morrer hoje, eu vou para o inferno? Não faz sentido. Não faz sentido eu querer usufruir das coisas deste mundo, se a qualquer tempo, a qualquer hora, tudo isso vai acabar. Eu fui fazer um funeral essa semana da mãe de uma irmã da nossa igreja, e quando eu cheguei, eu perguntei para o marido dela: essa senhora, ela era crente? Ele disse: era, pastor, fervorosa, frequentava a igreja batista, mulher de Deus, serva do Senhor.
Eu disse: que bom, já sabemos para onde ela foi. É fácil quando você faz funeral assim. O difícil é quando dizem para você: não, pastor, isso aí era da pá virada. Isso aí é de corintiano para baixo. Meu pai. Claro que tudo é possível, né? Até o ladrão da cruz foi salvo. A gente não pode julgar, né, em momento algum que alguma pessoa foi para o inferno. Você pode imaginar, julgar não. Mas quando você sabe que alguém tinha uma vida com Deus, como isso faz diferença. E Paulo diz lá aos Tessalonicenses que isso traz esperança. Quando você crê nas promessas de Deus e que as promessas vão se cumprir na sua vida, isso traz esperança. E esperança faz toda a diferença. Amém? Uma frase que me veio à mente: evangelizar é uma forma de relacionamento com propósito, porém sem contaminação, sem se permitir ser influenciado. Evangelize e pregue o evangelho, mas não permita que os incrédulos, que os religiosos, que os apaixonados pelo mundo e que os impuros de coração contaminem a sua. Jesus foi claro: prega. Não quer saber? Sacode a poeira dos pés e vai pregar para outro. Eu, quando estou acompanhando alguém na minha vida, num processo de evangelização, num processo de edificação, quando eu vejo que a pessoa está tomando o meu tempo e não quer saber de mudança de vida, irmão, eu viro a página. Estou aqui para servir, mas não vou me dedicar a ela da mesma maneira com que alguém que quer viver, mudar de vida, eu possa me dedicar. Não vou perder o meu tempo. Não vou perder o meu tempo. Meu tempo é precioso demais. Para mim, para minha família, para a igreja que eu pastoreio, para os projetos que Deus coloca no nosso coração, para ficar evangelizando gente que não quer evangelizar. A Bíblia chama isso de jogar pérolas aos porcos. O que significa jogar pérola aos porcos? Significa você dar algo de valor para alguém e aquele alguém não reconhecer o quanto aquilo tem valor. Se você quer chegar até o fim, se você não quer ser como aqueles meus conhecidos que depois de 4 anos que eu voltei de faculdade, já tinham a sua fé abalada. Se você quer ser uma pessoa que está agregando fé, agregando a paixão a Cristo a cada dia, a cada hora, sacuda a poeira dos seus pés. Não deixe que experiências negativas, não deixe que pessoas lhe influenciem, não deixe que situações lhe maculem, lhe machuquem, lhe traumatizem, porque isso só vai impedir você de prosseguir. O que eu conheço de crente traumatizado com igreja? O que eu conheço de crente traumatizado com igreja? Por mais que você possa ver problemas numa igreja, nada justifica o abandono da nossa fé. Esse é apenas um álibi para que um fraco na fé pudesse dizer: eu não prossegui porque a igreja foi um mau testemunho, um mau exemplo para mim. Desculpa, isso é argumento de gente fraca na fé. Eu tenho mais de 30 anos de vida cristã e eu posso lhe garantir, já vivi das piores experiências que você possa imaginar, e isso não roubou a minha fé. Já fui traído, já fui difamado, já fui injustiçado, já fui manipulado, já fui usado, já vivi situações das piores que você possa imaginar. Mas isso não me impediu de prosseguir e dizer: eu amo a igreja de Jesus Cristo. Diga: eu amo ser a igreja de Jesus.
Não deixe que nenhuma experiência ruim macule a sua alegria de amar e ser a igreja do Senhor. A igreja é um instrumento que Deus nos deu para vivenciarmos as experiências com Ele. Se você vive uma situação em que rejeitam esta verdade, simplesmente vai viver outra. Amém, queridos? Sacuda a poeira dos seus pés. Seja inteligente. Seja inteligente. Não permita que as pessoas determinem os sentimentos que vão ser cultivados no seu coração. Um dia eu vi isso de um pastor e eu achei admirável. Ele disse: a mágoa não existe. A mágoa quem cria é a gente. Se alguém falar para você uma coisa que você não gosta, você pode interpretar isso de duas formas. Ele falou algo que eu não gostei, mas eu também falo muitas coisas que as pessoas não gostam. É o direito dele, é o meu direito. Agora, se você pegar aquelas palavras e permitir que elas invadam seu coração e criem mágoa dentro de você, é porque você se vitimou àquela situação. Você não está, sacudindo as poeiras dos seus pés. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.